Indy, IndyCar, ou no Brasil, Fórmula Indy. A outra categoria de monopostos, os carros de Fórmula, a prima norte-americana da Fórmula 1, que por lá tem vida própria, que já cruzou o caminho da parente maior europeia, já pegou pilotos emprestados e para lá também mandou alguns dos seus, que corre anualmente as 500 milhas de Indianápolis, corrida lendária essa que tem no hall de suas lendas AJ Foyt, Rick Mears, Al Unser, Hélio Castro Neves como os únicos a vencerem 4 vezes por lá. É da Indy que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá. Mas antes, esse vídeo é patrocinado pelo Surfshark, o melhor serviço de VPN para quem procura segurança de dados para navegar. E todo mundo precisa de segurança de dados. Se não sabe ainda, vai acabar descobrindo. VPN, eu sempre explico aqui, é a sigla em inglês para Virtual Private Network, uma rede privada de dados por onde seus dados trafegam para o destino e voltam em segurança, a salvo de anzóis maliciosos que tem por aí pela internet. Toda vez que você digita uma senha, faz uma busca, pesquisa alguma coisa num site, você está deixando por aí rastros, dados que eventualmente, se caírem em mãos erradas, podem fazer um estrago danado na sua vida. Toda semana, não falha uma, a gente sempre vê informações sobre grandes vazamentos, com milhares de pessoas atingidas mundo afora. Ah, mas eu não preciso disso, eu sou um usuário individual. Você que pensa. Toda vez que você vai num café, numa loja, num bar e pede a senha do Wi-Fi e faz suas coisas na internet usando a internet dos outros, você está vulnerável. É nessa que entra o Surfshark. Toda vez que eu viajo e preciso, por causa do canal, utilizar o Wi-Fi de algum lugar, de um hotel, de uma sala de imprensa e etc., eu coloco o meu Surfshark para navegar e faço então as coisas aqui do canal em segurança. Funciona no celular, no tablet, no desktop, no notebook e até no videogame. E tem mais, bem mais, como por exemplo, conseguir mudar sua geolocalização para assistir uma série no catálogo de outro país. Ou então fazer aquela pesquisa de preço, passagem aérea, hotel e etc., verdadeiramente anônimo. Ah, DM, mas eu uso aquela aba com óculinho onde eu estou incógnito. Você que pensa. Usa ela uma semana para você perceber se não começa a receber publicidade também com relação às buscas que você fez supostamente anônimo. Portanto, cola na minha, usa o Surfshark porque você vai fatalmente me agradecer no futuro. Mas para fazer isso eu te dou mais um incentivo, porque aderindo ao Surfshark usando o meu cupom SPLASH, link aqui embaixo na descrição, você tem acesso a uma promoção exclusiva, 4 meses extra. Então, estou quebrando uma para você, quebra uma para mim, vai pelo meu link que aí o patrocinador fica feliz. Beleza? Então, vamos lá. A Indy tem uma história mais ou menos centenária que vai mudando de direção, trocando de órgão regulador, mas tem um DNA lá de 1900 e bolinha. E se a gente aqui no canal falando 99% do tempo sobre Fórmula 1 nem arranhou a primeira superfície da história dela, da Fórmula 1, não seria e não é a minha pretensão nesse vídeo esgotar a história da Indy, ok? Esse é um apanhado, uma passada rápida, porque jamais nos 20 e tantos minutos de um vídeo, às vezes a gente chega em 40, que caberia toda essa história enorme. Eu poderia criar até um outro canal só para falar de Indy 100% do tempo, na mesma quantidade de vídeos que falo da Fórmula 1, spoiler, não consigo fazer isso e demoraria muito tempo para falar 10% dessa história. Mas vamos lá. As raízes da Indy remontam ao começo do século XX, muito parecido com as corridas de grandes prêmios na Europa, quando Carl Fisher, uma figura proeminente na indústria automotiva norte-americana, teve a ideia de estabelecer um campo de testes para carros de produção e uma corrida desafiadora que testasse seus limites. Em 1909, Fisher, junto com James Allison, não é o James Allison da Mercedes, Arthur Newby e Frank Wheeler
fundam o Indianapolis Motor Speedway, aquele circuito que existe até hoje. A primeira edição das 500 milhas é realizada em 30 de maio de 1911 e é um sucesso. 40 carros inscritos participaram de uma prova que recebeu pilotos do país inteiro, os Estados Unidos e também gente vinda da Europa. O piloto Ray Harron, acho que é assim que pronuncia, saiu vencedor da prova a bordo da Marmon Wasp. Esse era o nome do carro. Equipado na época com o que é considerado o primeiro espelho retrovisor da história. 80 mil espectadores compareceram ao circuito e o evento, portanto, foi considerado um sucesso e todo mundo pensou, temos que repetir esse negócio no ano que vem. Em seus primeiros anos, as 500 milhas tornaram-se então a peça central, a joia da coroa do automobilismo dos chamados open wheeler, ou carros com rodas de fora, os Fórmula, atraindo fãs do país inteiro para assistir, mas também pilotos, equipes e carros que queriam correr atrás daquela grana. Desse começo até o final dos anos 60, a inovação era desenfreada, meio parecido com a Fórmula 1. E você a essa altura deve estar pensando, mas por que ele está falando das 500 milhas de Indianápolis? Esse não era um vídeo sobre a Indy, a categoria? Então, calma. O fato é que as 500 milhas de Indianápolis são tão importantes para o campeonato que já existia, que elas acabaram dando nome para ele. Isso mesmo. O termo IndyCar tem a ver com Indianapolis Car, os carros que corriam em Indianápolis, que estavam aptos àquele regulamento, os IndyCar Spec. O termo ganhou uso generalizado dentro e fora da comunidade do automobilismo, então se o seu carro podia correr as 500 milhas, você tinha um IndyCar. A categoria que a gente conhece hoje como a Indy passou ao longo da história por 4 entidades organizadoras. Do começo, ali em 1911 até mais ou menos 1950, a categoria foi organizada pela AAA, American Automobile Association, ou Associação Automobilística Americana. O campeonato tinha uma série de eventos em diversos circuitos Estados Unidos afora, é claro, com as 500 milhas sendo seu principal evento, sempre no final de maio. Só que aí na década de 50 o AAA é dissolvido e esse campeonato passa às mãos do USAC, ou sigla para United States Auto Club. Posteriormente ele passaria às mãos da CART numa co-administração com os donos do Oval de Indianápolis. Calma que nós estamos chegando em momentos importantes. De meados da década de 50 até o final dos anos 70, o USAC administrou o campeonato, quando a CART foi fundada pelas principais equipes dessa categoria. CART é a sigla em inglês para Championship Auto Racing Teams. A CART, fundada e administrada pelas principais equipes, então tocava o campeonato inteiro, menos as 500 milhas, que continuavam nas mãos do USAC. Só que, como você pode imaginar, isso em algum momento ia dar curto-circuito. E deu. Mas não, ainda não foi aquele que você deve estar pensando lá em 1996. Esse aqui foi só o primeiro estágio. Vai vendo. Um dos principais problemas que quase levaram a um primeiro racha em 79 foi que o USAC, administrando as 500 milhas, ficava com uma boa parte da grana. Claro, só podia ser dinheiro. As equipes e a CART tinham uma maneira diferente de gerir a grana e distribuí-la. E aí, isso e mais alguns fatores como discussões sobre o regulamento técnico, conflitos de agenda e direitos de televisão levaram a um quase primeiro racha. O USAC, às vezes numa canetada, mudava as regras para as 500 milhas de Indianápolis e quem corria o campeonato da CART e tinha carros que imaginava estariam habilitados, de repente descobria que ia ter que fazer carros novos. E fazer carro novo custa uma grana. Frequentemente, essas manobras do USAC visavam favorecer equipes que só corriam as 500 milhas e não disputavam o campeonato inteiro. Com isso, a galera da kart ficava pistola, porque falava, a gente leva o campeonato inteiro nas costas e aí somos surpreendidos, como diria Zagallo, com regras que foram alteradas para atender os amigos dos amigos. Além disso, o USAC marcava eventos que colidiam com a agenda da kart. E às vezes, então, para voltar de etapas anteriores às 500 milhas e disputar sessões que eram importantes para a classificação e testes da corrida mais importante do ano, o pessoal da kart tinha que se desdobrar com a logística
para estar presente. Dessa mesma forma, com o USAC sendo detentor dos direitos de transmissão das 500 milhas e a kart comercializando o resto do campeonato, às vezes um cruzava o caminho do outro, negociando com televisões diferentes e no fim prejudicando a exposição de todos. Entre 1979 e 1995, a kart administrou a IndyCar World Series, que incluía provas nos Estados Unidos e as 500 milhas e algumas no Canadá, de vez em quando no México e por aí vai. Foi o período de maior projeção da Indy, culminando com a temporada de 95, quando a coisa explodiu aqui no Brasil. Ela ainda não era tão internacional como chegou a ser no futuro, no final da década de 90, começo dos anos 2000, quando a Champ Car, que sobrou pós-racha das duas, eu já chego nesse racha, correu na Alemanha, no Brasil e no Japão. Em 1995, um ano antes do racha, o Brasil chegou a ter 7 pilotos no grid, porque com a morte de Ayrton Senna, de repente um monte de patrocinadores tinham uma grana publicitária que estavam acostumados a gastar e não tinham mais onde colocar. Emerson e Christian Fittipaldi, Maurício Gugelmin, Raul Boesel, André Ribeiro, Gil de Ferran e Marco Greco estavam no grid em 95. Naquele mesmo ano, Jacques Villeneuve venceu as 500 milhas, foi campeão e no final da temporada foi levado pela Williams para correr na Fórmula 1. Dizem alguns, inclusive, que Bernie Ecclestone atuou nos bastidores, insuflando a família dona do Oval de Indianápolis a rachar, dizendo: deixe com a gente essa categoria internacional correndo em circuitos mistos, você fica com os ovais e faz uma categoria puramente americana. E para te ajudar, eu venho correr de Fórmula 1 em Indianápolis. Ah, Rodrigo, não acredito. Mais uma vez você vai colocar no Bernie Ecclestone a culpa de uma categoria embicar para baixo? Sim, eu vou. Repare, por exemplo, no Brasil como a Indy veio numa crescente. Em 95 tinha 7 brasileiros, como eu comentei, transmissão no SBT, TV aberta, fazendo concorrência e muito barulho justamente no momento em que o Brasil tinha perdido Senna na Fórmula 1 e passava a contar com Rubens Barrichello na Jordan, apenas sem condições de fazer grandes coisas. Quer dizer, não só Rubens Barrichello, mas Pedro Paulo Diniz e Roberto Moreno corriam na Ford Corse, que era a mesma coisa que nada, com todo respeito a eles, mas a equipe vocês sabem. O que aconteceu então? Os donos de Indianápolis resolveram: a gente quer uma categoria americana, como sempre foi, correndo em ovais e sem essa gringaiada aí. Acontecia então um racha. De um lado, a kart com todas as principais equipes, os melhores pilotos e todos os circuitos, menos Indianápolis. Do outro, os donos do oval ficaram com a pista e o nome Indy, que era deles. E aí uma categoria rachou em duas, uma com nível técnico bem mais alto, todo mundo por lá, mas não tinha Indianápolis. E a outra não tinha nada, mas tinha Indy 500. Essa divisão durou de 1996 a 2007, quando uma união foi costurada. A categoria da kart passou a chamar-se Champ Car, ou aqui no Brasil uma invenção Fórmula Mundial. Aliás, uma pausa para explicar uma coisa. Fórmula Indy é um nome que não existe em nenhum outro lugar do mundo, exceto no Brasil. Foi uma forma dos promotores da categoria no país, que já passou por diversas emissoras, simplificarem e explicarem para o povo que eles também tinham uma fórmula que não era um. Então, era mais fácil chamar de fórmula outra coisa, no caso, Indy, do que IndyCar, porque IndyCar não dizia absolutamente nada para o público. Dito isso, Fórmula Mundial também nunca existiu, era Champ Car. Essa separação foi ruim para as duas, e quando você não sabe quem matou ou mandou matar, pense sempre em quem lucrou com isso. Pois é, a Fórmula 1. Só que com o tempo, o mercado publicitário americano e do automobilismo em geral começou a perceber que as 500 milhas de Indianápolis tinham ainda muita força. E aí começaram a pressionar as equipes da Champ Car para tentar, pelo menos, disputar as 500 milhas, ainda que continuassem com o campeonato regular da Champ Car. Esse movimento lentamente foi levando da Champ Car para a IRL, a Indy Racing League, a categoria que sobrou com as 500 milhas, que foram pilotos, equipes e fabricantes lentamente pulando para o outro lado do balcão. Com o tempo, então, IRL e kart fundiram-se novamente para criar a IndyCar Series.
restaurando a paz e a união nas provas de monopostos na América do Norte. Para você entender a importância de Indianápolis para o calendário da Indy, seria como se numa tacada só a gente tirasse da Fórmula 1 Monza, Silverstone, Spa, Mônaco e vá lá, Interlagos. Será que eu fui Pacheco agora? Ou, por exemplo, se você pegar um Mundial de Endurance, o WEC, e tirar as 24 horas de Le Mans e deixar o resto do campeonato. De lá para cá, a Indy tenta, mas ainda não conseguiu voltar aos patamares pré-divisão, mas segue tendo um nível técnico muito alto. E é deles, dos pilotos que a gente vai falar agora. Os maiores campeões da história da Indy são AJ Foyt, que venceu 4 vezes as 500 milhas de Indianápolis e 7 o campeonato. Mario Andretti, que venceu uma vez as 500 milhas, 4 vezes o campeonato e é, como a gente sabe, também campeão na Fórmula 1 em 78. Rick Mears, que também venceu 4 vezes a Indy 500 e tem também 3 campeonatos. E, claro, Scott Dixon, que tem 6 campeonatos da Indy e uma Indy 500. Mas e os vencedores das 500 milhas? Você falou do Hélio? Pois é, como eu comentei, a Indy 500 é praticamente um campeonato dentro do campeonato. E o Brasil tem um nome no panteão de grandes vencedores da história. São 4 os que venceram 4. AJ Foyt, 61, 64, 67 e 77. Al Unser, 70, 71, 78 e 87. E se você comprar meu livro, você vai saber uma história muito interessante sobre essas 500 milhas de 87 e com que carro ele venceu. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Rick Mears, 79, 84, 88 e 91. E Hélio Castro Neves, 2001, 2002, 2009 e 2021. E contando, porque o Hélio segue correndo. Mas o Brasil venceu outras. Emerson Fittipaldi, 89 e 93. Gil de Ferran, em 2003, no pódio só de Brasil. Gil em primeiro, Hélio em segundo, Tony Kanaan em terceiro. E o próprio Tony venceu também em 2013. Tá, mas afinal o que faz a Indy diferente da Fórmula 1? Eu ouvi dizer que os carros são todos iguais. Sim, hoje são, mas nem sempre. Lá no começo, como eu comentei, muita gente fazia coisas novas. A Lotus veio da Inglaterra, tinha gente que experimentava carro turbina, tração nas 4 rodas. De Indianápolis e da Indy, daria para fazer um episódio à parte de engenhocas. E relaxa, as engenhocas vão voltar. A McLaren, por exemplo, trouxe o M23 com que Emerson foi campeão em 74 e fez uma versão adaptada, que venceu a Indy 500 e correu também o campeonato. Uma diferença fundamental da Indy para a Fórmula 1 é que a categoria americana permite, desde o começo, que clientes comprem chassis de fabricantes dispostos a vender. E a gente já viu diversos construtores vendendo seus chassis. E os nomes muito conhecidos você com certeza já ouviu por aí: Chaparral, Lola, March, Reynard e Penske. Mas tivemos outros menos conhecidos também. Nos anos 60, 70, 80, 90 você podia pegar um chassi Lola, um motor Cosworth, reunir alguns mecânicos, pilotos e ir para a briga. Nos anos 2000, especialmente depois da reunificação em 2008, para manter tudo barato, sem explodir o orçamento, a Indy passou a usar então chassis standard. E é assim, por exemplo, no momento. Todo mundo usa o mesmo chassi da Lara. Mais uma categoria, além da sua história, grandes campeões, tem também os carros. Sim, e como não comentar de cada carro maravilhoso que já correu na Indy. As Lolas e Marches da década de 80, inclusive, marchas feitas por Adrian Newey. Os Chaparral, que tiveram participação de John Barnard. Os lindíssimos Penske de Rick Mears, amarelo da Pennzoil e de Emerson da Marlboro. Os Reynard maravilhosos na década de 90, aquele da Walker, era da Walker? Da Walker que o Christian Fittipaldi correu em 95 com a bandeira do Brasil, eu achava espetacular. E tivemos também, antes, como eu comentei, algumas trapizongas que foram tentadas nas décadas de 60 e 70. Invenções como essa, ou essa, e essa aqui então, e essa atrocidade, ou essa geringonça, e essa ratoeira aqui, ou seria melhor chamar de cadeira elétrica, que ficaram para a história pela sua, vamos dizer assim, de maneira generosa, criatividade. E as pistas? Bom, super ovais, mistos, pistas de rua. Dentre os ovais, os grandes expoentes, Indianápolis, Michigan, que não recebe a Indy faz tempo e ficou só com a NASCAR, Fontana, Gateway e outros. Tínhamos também os ovais curtos, como New Hampshire,
Phoenix, que era um trioval, e várias outras. A Indy corre em autódromos como Mid-Ohio, Elkhart Lake, Road America e outras, além dos circuitos de rua como Toronto, Detroit, Long Beach, mais ultimamente Chicago, e eu me lembro também de correr na Austrália em Surfers Paradise, onde o Christian Fittipaldi deu uma gloriosa panca. Lembra? Mas a Indy também correu no Brasil, em oval e em circuito de rua. O oval ficava dentro do complexo do circuito, que não existe mais, de Jacarepaguá. E a pista de rua correu na Marginal Tietê, aqui em São Paulo. Por fim, uma categoria tem que ter suas histórias e a Indy é recheada delas. Como a primeira vitória de Emerson, que foi resolvida num acidente com Al Unser Jr. nas últimas voltas. Lembra da narração de Luciano do Vale? Vamos ver. Olha ele chegando, encostou no Unser. Vai por dentro, Emerson! Vai por dentro! Vai que você passa! Agora! É o Brasil! É o Brasil! Vamos lá! Força, mais um pouquinho! Vamos ver! Bateu o Unser! Emerson vai ganhar! Ou o Spin and Win de Danny Sullivan nas 500 milhas de 85. Quando ele roda tentando ultrapassar Mario Andretti, milagrosamente recupera o carro, retoma a corrida, alcança Mario, passa e vence. Como não lembrar de Indianápolis 2011, quando Dan Weldon vence em condições surreais, depois que J.R. Hildebrand joga a vitória fora com 499,98 milhas. Ou ainda a última vitória de J.J. Foyt nas 500 milhas em 77, quando a 18 voltas do final seu carro começou a vazar óleo e rompeu em chamas e ele falou: "Não vou parar", foi até o final e levou. Uma baita categoria que tem vida própria, sobreviveu a vários percalços, tem um grid com qualidade cada vez maior, grandes lendas do passado, do presente e que virão com certeza no futuro, que rende excelentes disputas e eu assisto todo ano religiosamente, pelo menos as 500 milhas, e quando a agenda da Fórmula 1 permite, vejo também a Indy. Mas aí a Indy pra mim é lazer, porque a Fórmula 1 virou trabalho. Qual é a sua primeira lembrança da Indy? Comente aqui embaixo. Pra mim, com certeza, meu pai me explicando que aquele carro com pintura da Marlboro numa corrida em outro horário que não da Fórmula 1 era pilotado por Emerson Fittipaldi. E eu falei: "Mas pai, Emerson não era aquele cara de muito antigamente na Fórmula 1? Lembre-se, se eu tinha 7 anos de idade, 15 anos antes era muito antigamente." E meu pai disse: "Sim, mas essa aí é outra fórmula, é a Fórmula Indy", que eu comecei a acompanhar dali pra frente e não parei nunca mais. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube, contando singela e brevemente a história da Indy pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o like, é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim, e eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram do canal. Estão passando aqui os arrobas. Os links estão lá embaixo na descrição, onde tem conteúdo a toda hora. Não vou mais dizer conteúdo diário, porque afinal de contas a gente faz mais de 500 posts no Instagram por mês. Se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que eles vão ao ar, aqui embaixo temos os nossos canais de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho no seu telefone no instante em que eu publico cada um dos nossos vídeos. São de 70 a 80 por mês, todo mês, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.